Olá, sejam todas muito bem-vindas à nossa Masterclass. Eu sou Ingrid Ramos e hoje eu vou mostrar para vocês como sair do absoluto zero à renda em 30 dias com o Minifesta. E eu sei que você deve estar pensando, nossa, Ingrid, como assim sair do zero à renda em 30 dias? Se eu tivesse no teu lugar aí agora, eu também desconfiaria. Mas vou mostrar para vocês um pouquinho das mulheres que aplicaram 100% o que eu vou mostrar para vocês e tiveram os seus resultados. E, gente, essa aqui é a Maísa. Além da Maísa, tem muitas outras que eu também vou deixar aqui para vocês. E são pessoas como eu, são pessoas como você. Para quem não sabe, eu sou mãe de duas meninas, uma tem 10, a outra tem 2. Mas antes de eu falar para vocês como chegar do zero à renda em 30 dias, antes de mostrar os pilares, antes de vocês começarem a anotar, eu acho muito importante eu explicar para vocês como caiu de paraquedas a Minifesta na minha vida. Gente, para quem não me acompanha no Instagram, porque no Instagram eu já falei, mas assim, a Minifesta entrou na minha vida num momento onde parece que eu estava precisando muito dela, mas eu não tinha ideia. Para quem não sabe, eu sou aqui do Sul, e aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, que é bem no interior, nunca tinha passado na minha vida essa história de Minifesta. E eu trabalhava, antes da Minifesta, eu trabalhava com papelaria personalizada. E se você trabalha com papelaria, ou já trabalhou com papelaria, você vai saber do que eu tô falando. Que é, para vocês, um saco. Por que, Ingrid, um saco? Não menosprezando, porque é um trabalho incrível, a gente consegue ter um valor muito bom, muito rentável com papelaria, mas para nós, mães que temos filho, marido, casa, nanana, gente, muito complicado. Depois que eu ganhei minha segunda filha, as coisas ficaram muito complicadas. Eu não tinha mais tempo de produção, eu comecei a recusar pedido, e isso foi acabando comigo, acabando, porque era tipo assim, eu construí um império com a papelaria, eu construí uma consolidação, várias clientes, e eu tenho que estar negando o pedido para clientes se tipo comprava 3, 4, 5 vezes, já eram clientes fiéis minhas, e eu negando o pedido, negando, porque eu não tinha tempo. Aí, o que eu pensei? Eu vou qualificar melhor o que eu vou vender. E aí eu parei de fazer aquelas caixinhas milk, pirâmide, caixa personalizada mesmo, parei de fazer total. Aí eu fazia caderneta, eu fazia adesivo, tudo que é de personalização eu fazia, copo eu fazia com vinil, enfim. E aí o que aconteceu, gente? Eu comecei a restringir, e nisso que eu comecei a restringir, automaticamente eu fui perdendo dinheiro, porque a papelaria em si, ela dá muito dinheiro, mas quando você tem ali várias encomendas rotativas, você consegue ter uma lucratividade muito boa. E os topos de bolo, gente, também era o carro-chefe, porque aqui na região eu tinha umas 3 boleiras, eu acho, ou 4, que assim, era direto comigo, todo dia eu tinha topo de bolo para fazer. Porém, a minha vida começou a ficar muito exaustante mesmo. E eu falei, não posso mais ficar do jeito que está. E um belo dia, um dia normal, só que de tanto eu pedir a Deus, eu acho que foi isso que aconteceu, eu tava deitada na cama, rolando o Instagram. E quando eu rolei o Instagram, eu olho uma Minifesta. E eu clico naquela Minifesta. E quando eu clico naquela Minifesta, eu falei, nossa, é isso que eu preciso. Na hora, parece que foi assim, então é isso que eu preciso. E depois que eu cliquei, começou várias e várias, muitas, e até hoje, gente, tá aparecendo muita coisa de Minifesta. E quando eu iniciei, eu fiz uma transição, ou seja, eu saí total dos personalizados e passei para a Minifesta. E eu acabei observando que muitas mulheres que também iniciaram desistiram.
e desistiram por coisas simples. No meu Instagram começou a chegar muitas iniciantes, muitas mulheres que queriam, né, essa mudança, queriam viver disso, e tem família, tem marido, quer trabalhar em casa, enfim. Eu ficava vendo essas mulheres. Teve uma que ela tinha tudo e desistiu. Ela tinha tudo, ela tinha um acervo gigantesco, eu não tinha nada. E ela disse: "Não, eu tô desistindo porque não é para mim, porque eu não consigo cliente", enfim, nem sei o que deu. Se ela tá me assistindo agora, você vai saber que é tu. E me botou lá no direct. Eu falei: "Não, tenha fé", mas eu não sei se ela seguiu o meu conselho de não desistir ou se desistiu. Mas mesmo assim, gente, para não prolongar, eu entrei na Minifesta bem de cabeça, assim, sabe? Porque quando eu olhei aquela oportunidade, aquela chance, que era a única da minha vida para mim não precisar voltar para a CLT, porque a minha de 10 anos, eu não consegui ter um convívio com ela porque eu trabalhava fora, sabe? Então ela ficava sendo cuidada, enfim, eu não tive, né? E essa minha menor, eu tô conseguindo acompanhar toda a infância dela. Então, quando eu olhei para a Minifesta, eu falei: essa é a oportunidade de eu não precisar sair de casa, de eu não precisar trabalhar fora. E eu foquei nessa oportunidade, assim, de uma maneira que eu realmente fiz dar certo. Vou mostrar para vocês como foi meus primeiros, né, kit da Minifesta. E eu tinha só isso, gente. Eu desde cara, assim, ó, primeira coisa que eu fui lá e fiz, o que eu fiz? Comprei um kit. Sabe aqueles kits que vem boleira, nanana, tudo igual. Comprei na cor bege, porque eu pensei assim: na cor bege vai sair muito, combina com várias coisas, vou comprar essa, e era isso. Iniciei com isso, depois eu comprei 2 bandejinhas rosa, e depois fui agregando conforme eu ia fechando, só que eu fui lá e iniciei com o pouco que eu tinha. Eu não tinha vaso de flor, gente. Eu não tinha isso aqui, gente. Sabe o que eu tinha? Deixa eu ver se tá aqui na minha visão. Não tá aqui na minha visão. Mas eu tinha uma cestinha que eu acho que eu ganhei, eu não sei se foi do meu marido ou de alguém, assim, com um presente, sabe? Tipo Dia das Mães, essas coisas. E era uma cestinha, assim, bem fininha. E aí, eu peguei essa cestinha, e como eu comprei um buchinho de flor muito maior do que o vaso, eu não consegui nem usar aquele vaso das mesmas cores, não. E aí, o que eu fiz? Peguei essa caixinha, botei ali, vamos. Ai, gente, iniciei, fui, e a cara tapa. Só que assim, eu comecei a locar primeiramente, eu não conseguia ver, como é que eu vou dizer, lucro. Porque assim, a papelaria, ela dá muito lucro, porém é muito trabalhoso. E na Minifesta, quando eu iniciei, assim, do zero, parece que eu não conseguia ver lucro. Eu tinha cliente, mas eu não conseguia entender o porquê que eu não estava me sobrando dinheiro. Exemplo: Ingrid, hoje tu tem R$200 para te gastar contigo. Eu não conseguia ver isso. Até que eu comecei a analisar o mercado. O que é analisar o mercado? Vinha aparecendo vídeo, tutorial, não sei o que, nanana, e eu fui analisando. E eu falei assim: eu vou começar a fazer diferente. A partir de agora, eu vou começar a comprar somente coisas estratégicas que eu vá reutilizar. E aí eu comecei a fazer isso. Ao invés de eu comprar aleatoriamente o que a cliente me pedia, eu comecei a focar em itens que realmente era de necessidade e reaproveitamento. E, gente, vou falar para vocês com convicção, eu fiz mais de 400 festas tranquilamente, e eu tô num espaço que deve ter o quê? 3 metros, 2 metros e meio? Eu tô num quadrado que deve ter 2 metros e meio e cabe todas as minhas coisas. Então eu não tenho aquele acervo gigante, mas sim, hoje eu posso dizer que eu não preciso comprar materiais toda vez que eu alugo uma festa. E isso já tá me rodando há muito tempo, tanto que eu tive que repor as bandejas que já estavam mais gastas, estava arranhada, eu tive que repor, mas não que eu tive a necessidade de comprar algo novo, porque eu não tinha. Então hoje eu consigo fazer praticamente todos os temas sem a necessidade de reabastecer. E é exatamente aí que vem o lucro. E eu comecei a notar que muitas pessoas não faziam isso.
Muitas pessoas começavam a iniciar comprando coisas extremamente aleatórias. Exemplo, eu vi esse vaso no kit da fulana e eu adorei, eu vou comprar. Aí vai lá e compra o rosa. Aí daqui a pouco entra lá e diz, eu vi essa boleira linda, maravilhosa, vou comprar. Aí vai lá e compra. E quando vê, tá com um acervo totalmente desqualificado e totalmente surtido a ponto de não conseguir ter um padrão. E o que significa padrão? Para que vocês entendam, tá? Padrão é quando você mantém as mesmas bandejas nos seus kits. Pode-se trocar algumas peças? Sim, pode trocar algumas peças, mas não todas. Hoje eu trabalho só, assim, eu tenho 3 estilos de boleira, tá? Na verdade, 4, mas uma eu não uso mais, faz tempo. Que é aquela de franjinha, que foi que eu iniciei, né? Aquela franjadinha, não uso mais, eu prefiro usar as altas. Aí eu tenho o modelo Royale, o modelo Slim e o modelo Roma. Ponto. Eu não tenho diversidade de boleiras, não tenho. E eu não tenho todas as cores do mundo, não tenho, gente. Mas eu tenho cores que são estratégicas, que conseguem compor milhares de temas, entendeu? E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Pega papel e caneta que a gente vai para ação. Primeira coisa, anota aí. Primeiro pilar. E lembra, gente, se vocês não seguir tudo isso que eu passar para vocês, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Primeiro pilar. Para de ficar assistindo milhares de vídeos, milhares de técnicas, milhares de coisas, porque isso só vai estimular você a comprar coisas aleatórias que é desnecessária no início. Lembre-se, pegue uma técnica de balão de início. Não precisa saber técnica duplê, técnica desconstruído, técnica não sei o que, técnica flor, técnica... Não precisa. Faz uma técnica somente. Ingrid, eu gosto mais da técnica duplê. Então, tu vai focar somente na técnica duplê. Tu não precisa saber todas as técnicas para começar a vender minifesta. Eu comecei a vender minifesta, eu não sabia nenhuma técnica. Hoje, eu sei mais de 10. Então, não precisa saber todas, mas apenas uma que vai levar você a começar a ter um padrão. Tá? E se vocês analisarem, os maiores perfis hoje de minifesta trabalham com padrão, os mesmos painéis, não temas, mas em si, os mesmos balões, as mesmas técnicas, o mesmo formato de mesa que gera uma identidade. E é exatamente isso que você precisa ter, uma identidade, não só copiar. Porque eu sei que você olha, tira print e fala, nossa, eu quero chegar lá, eu quero ter aquelas bandejas, eu vou comprar, eu vou fazer um cenário igual. Mas, gente, lembre-se, aqui no mercado, cada um tem a sua essência, cada um tem o seu propósito. Então, não adianta você querer copiar a coleguinha do lado e fazer exatamente do jeito que ela está fazendo, porque você não sabe qual é a essência que ela está trabalhando, você nem sabe se ela tem lucro com o kit que ela está vendendo. Então, não tentem se igualar, se precificar. Por que eu digo se precificar? Porque a gente tem aquele, que é bem antigo, que é um mito que diz que tem um padrão de concorrência. Exemplo, na cidade o pão é R$ 9,90. Não pode vender mais que R$ 9,90, sabe? Antigamente tinha muito esse limite de precificação. E hoje, gente, não mais. Por quê? Hoje as pessoas elas já conseguiram entender o valor que cada uma tem. Por isso que vocês encontram minifesta de R$50 e vocês encontram minifesta de R$300. Entendeu? Por esse exato motivo. E quando vocês realmente encontrar a identidade de vocês, encontrar o valor no produto de vocês, vocês não vão precisar brigar por preço. As clientes elas vão chegar e vão dizer, eu quero o serviço da fulana, eu quero o trabalho da Beltrana, e sem questionar valor. Eu tenho
pessoas que me mandam vários directs, vários, ai, a cliente, ai, ela disse que a fulana faz por tanto e ela quer que eu faça por tanto, mas não tem como, porque eu precifiquei e deu esse valor. Eu falo, gente, olha, fulana, infelizmente chegar a esse valor eu não consigo, porque a gente mantém os padrões da empresa, não consigo fazer essa alteração, mas o que você acaba fazendo? Não, eu vou ganhar a cliente dela, nem que eu faça por menos. Vai lá, pega a cliente. Ah, eu faço para ti por esse valor, sim, pode deixar que eu faço. Aí pega a cliente, não tem lucro porque precificou errado, pegou o preço da concorrente. Tem um cliente, gasta tempo para produção e aí vira aquela bola de neve, onde você começa a pensar que minifesta não dá dinheiro. Muitas de vocês, será que dá dinheiro mesmo? Porque eu vendo e não vejo dinheiro. Sim, você vende e não vê dinheiro, porque ao invés de você ter um padrão de produto, você acaba comprando várias coisas diversas e não consegue montar um padrão onde você consegue repetir a venda. Entendeu? E eu digo isso por um kit que eu tive, que foi um kit do Lilo Stitch. É um kit bastante em alta. Só que um kit do Lilo Stitch, na época, gente, eu acho que eu vendi umas 6 sem trocar a mesa. Sem trocar itens da mesa. Só o que eu troquei foi display e o painel. Não troquei mais nada. E isso que é vender com lucratividade. Por quê? Porque eu já paguei faz tempo. Eu só tô trocando o painel e o display. Imagina tu trocar o painel, o display e vender um kit luxo, onde você só vai gastar com o balão, o painel, um papel e os display. Olha a lucratividade que você tem fazendo isso. Então anotem, gente. Primeiro, vocês precisam selecionar e escolher um padrão que vocês querem trabalhar. Se vocês analisarem, eu lá no início, quando eu iniciei, eu não tinha um padrão claro. Hoje eu tenho um padrão claro. Eu utilizava boleira central, 2 mini cake, 2 sextavadas e uma bandeja central, que ou era mesinha ou era uma bandeja normal, mas era esse o meu padrão. Hoje o meu padrão ele mudou. Hoje eu uso 2 pérola, bandeja pérola, uma central, 2 mini cake, a boleira, e é um padrão. Ah, Ingrid, tu não usa mais tuas bandejas sextavada? Uso, óbvio. Se sair um tema que eu tenho as bandejas sextavada, eu uso. Só que hoje eu prezo mais pela pérola, porque a bandeja pérola, gente, ela é uma bandeja que ela é muito barata e ela é muito elegante. Então eu prezo por esse padrão, porque o meu foco não é fazer o kit mais luxuoso possível, é fazer o kit mais estratégico possível para ter lucro. Esse é o foco. Eu sei que você deve pensar, nossa, eu quero fazer aquela festa linda, maravilhosa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sei, porque eu também já passei por isso. Eu também via a concorrência, via as pessoas que trabalhavam com minifesta e ficava desesperada, eu preciso fazer aquilo, eu preciso chegar naquele nível. Eu preciso comprar aquela bandeja espelhada. Gente, se eu falar para vocês que hoje eu não tenho bandeja espelhada, vocês não vão acreditar. Eu não tenho bandeja espelhada. E foi por uma decisão muito lógica. Estratégia. Se tu tem uma bandeja espelhada que ela tem muita saída, vale a pena investir. Se você não tem bandeja espelhada, você tem bandeja que não tem saída, não vale a pena investir. Se eu fosse investir numa bandeja espelhada hoje, ela estaria ali com poeira. Por quê? Porque o meu público ele não tem costume de fazer coisas muito luxuosas. E isso também é uma coisa que você precisa anotar. Não adianta você querer fazer igual a fulaninha faz, sendo que você nem sabe o que o teu público precisa. E tu só vai saber quando o teu público precisa, quando tu começar a sondar o que o teu público quer. E como que se faz isso? Antes de tu comprar a mesa, cavalete, ou cômoda, ou treliça, ou a cômoda fake, enfim. Antes de você selecionar, você precisa pelo menos postar para ver qual que vai sair. Aí, o que sair, tu vai lá e compra. Não precisa comprar e forçar o teu cliente a engolir uma mesa que você nem sabe se ele vai gostar.
entendeu? E eu falo isso com convicção. Eu comecei sem nenhuma mesa, eu usava a minha mesa da cozinha para tirar as fotos, entendeu? Eu só fui comprar uma mesa quando realmente saiu um pedido para aquela mesa. Antes disso, gente, eu não investi em mesa, eu não investia em nada. Então, anotem tudo isso que eu tô falando, porque isso vai ser essencial para o começo. Pilar 2. Gente, o pilar 2, se você não tiver isso, o teu negócio ele não vai fluir. Ele não vai, não adianta. Tu vai fazer o que for, ele não vai. Por quê? Primeiro a gente falou de padrão e agora a gente vai falar de kits estratégicos. Hoje eu tenho 3 kits estratégicos. Eu tenho o essencial, o memória e o luxo. Esses 3 kits é o meu padrão. Eu sigo esses 3 kits. Ah, mas a cliente quer um diferente, tá? É personalizado. Eu faço personalizado também, só que o meu personalizado não é o mesmo valor dos meus kits padrões, entendeu? Quando eu mando direto para o cliente assim, ó. Ah, eu tenho meus kits de festa na mesa, vou te mandar, mando os kits. Aí embaixo eu mando assim, se você quiser algo mais elaborado, mais diferente, também produzimos kits personalizados, entendeu? E aí tu vai entender o que a tua cliente quer. E isso é muito importante também para a gente conseguir fazer a reutilização das peças. Vou dar um exemplo para vocês. O meu kit essencial, ele vai boleira, 2 mini cake, bandeja central e 2 lateral, que é a pérola. Vai 2 display, o vasinho com flor, né, e o arco temático. Esse é o essencial. O memória, ele vai a mesma coisa. Vai uma mesa complementar e além da mesa complementar eu coloco como se fosse um suporte com os balões, vai 6 balões no suporte e aquele é meu kit memória. O luxo, ele vai a mesma mesa, ou seja, boleira, 2 mini cake, 2 display de mesa, a bandeja central, 2 bandejas lateral, vasinho, arco temático com balões, mesa, guirlanda e escadinha. É essa a diferença que eu tenho nos meus 3 kits. E vocês precisam, antes de começar a comprar, vocês precisam ter a clareza disso. Exemplo, meu kit essencial vai isso. Exatamente isso. Por isso que eu falo para vocês não comprarem peças aleatórias. Por quê? Às vezes você vai postar uma imagem com uma peça aleatória que você comprou, e aí a cliente quer, mas ela quer da outra cor. Aí você vai precisar investir nessa peça em outra cor. E não é esse o jogo. O jogo é você repetir as peças. Então, do kit essencial para o kit memória, tem que ser as mesmas peças. Mantém o padrão, só acrescenta algo, que no caso meu foi a mesa e o suporte. Kit luxo. A mesma coisa, só acrescenta a guirlanda e a escadinha. E se vocês focarem nisso para construir o catálogo de vocês, não vai ter erro. Não vai ter erro. Não tem como você chegar e dizer, não, deu erro. E eu vejo, gente, que muita gente não ensina isso. Muita gente não ensina isso. E isso é o básico. Isso é o básico. O que eu estou mostrando para vocês é literalmente o básico que precisa ser feito antes de começar a vender. Sabe por que eu digo antes de começar a vender, você precisa... Ainda já preciso comprar tudo? Não, mas você precisa pelo menos clarificar num papel. Para quando gerar a primeira venda, você já saber exatamente qual vai ser o teu roteiro, o que você vai colocar, para quando a cliente fechar, você não ficar, meu Deus, a cliente fechou, e agora? Será que eu boto essa bandeja? Será que eu boto essa? Ai, meu Deus, que bandeja que eu compro? Eu não sei. É para isso, gente. Quando a gente gera clareza no processo, facilita. E a possibilidade de vocês desistir diminui. Por quê? A gente desiste por quê? A gente desiste por obstáculos, porque é muito difícil, porque a gente tem uma visão diferente do negócio e a gente desiste. Mas quando a gente tem clareza, fica tudo muito fácil, muito fácil. E aí,
Esse segundo pilar é o essencial para que você consiga passar para o terceiro pilar. E Ingrid, o que é o terceiro pilar? Gente, venda. Venda. Todo mundo gosta de vender, porque não adianta também tu fazer um kit lindo, maravilhoso, gastar dinheiro. Não adianta de nada. Então, gente, a venda, já vou começar bombardeando vocês, que eu vejo muito erro aí. Eu vejo vocês errando horrores. Onde vocês, sabe o que vocês fazem? Vocês vão lá e criam um perfil do zero. Que raiva, me dá raiva. Quando eu vejo, me dá raiva. Se eu ver o teu perfil, tu vai ver que eu vou estar com raiva de ti. Sabe por quê? Vou dar uma explicadinha para você, só para vocês terem uma ideia, tá? Onde o cliente ele compra da gente por quê? Ele compra porque viu e achou bonito? Não. Não, porque às vezes ele nem viu e compra. Sabe por que ele compra? Ele compra porque ele confia em você. E aí, como que a gente vai pegar um perfil do zero, colocar pessoas ali e fazer com que elas confiem na gente rápido, assim, porque a gente quer dinheiro rápido? A gente quer vender e já quer... Me diz como? Não tem, gente. Não tem como. Só a longo prazo. A curto prazo, tu construir algo do zero e gerar uma confiança absoluta, não tem como. Não tem, gente, ponto. Nem que a gente queira, não tem como. E aí, ao invés de vocês pegar o perfil pessoal de vocês, que vocês têm parente, têm conhecidos, têm amigos, têm não sei o que, vocês ficam o quê? Ai, tenho vergonha de postar no meu perfil, e é no perfil de vocês que vai vender. Depois, conforme você estiver vendendo, vocês dão uma separada, né? Cria um perfil bonito e tal, com estratégico, mas no início você vai encontrar o cliente no seu perfil pessoal e sem desculpa e sem balela. Não tem, gente. Se você quer algo rápido, é perfil pessoal. Ah, Ingrid, eu não quero algo rápido. Eu posso esperar e ir construindo, porque eu tenho muito medo de aparecer no meu pessoal. Então, vai construindo, que ano que vem a gente conversa. Me chama ali no direct e a gente conversa, tá? Ah, Ingrid, mas eu já fiz o perfil profissional. E agora? Ah, eu desinstalo, o que eu faço? Não, se você já fez, deixa ele aí e vamos pro pessoal, tá? E aí, do pessoal, tu começa a trazer pro profissional. E como que a gente faz isso lá nos stories? Oi, gente, tudo bem? Tô começando a trabalhar uma coisa incrível, que é a mini festa na mesa. E, para não misturar, eu decidi criar um perfil profissional, onde eu vou postar todas as festas, orçamentos, dúvidas, nesse perfil aqui, ó, segue lá. Aí o pessoal vai começar a seguir, blá, blá, blá. Mas se tu nunca fez nada, tem a mini festa, tá? E nunca postou nada sobre a mini festa e tem medo porque não sabe nem como fazer, anota aí que eu vou te ensinar. Dia 1, primeiro dia, tá? Antes de você começar a vender, se você não sabe nada, ó, não tem nada do zero. Dia 1, posta uns stories assim, ó, novidade por aí, ou aquele assim, ó, novidade carregando. Pum, dia 1, novidade carregando. Pum, pum, pum. Deixa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Só que assim, mantém os stories atualizados. No 4º dia, vocês começam. Pega comprei um enchedor. Vai lá e tira a foto do enchedor. E bota assim, ó. Novidades chegando. Aguardem. Aí quando vocês realmente decidirem, ó, agora eu vou fazer o lançamento, vai ser naquele dia que eu vou abrir. Eu já tenho as fotos para divulgar, já tô não sei o que. Beleza. Aí vocês vão, gente, então a partir eu vou começar a trabalhar com mini festa na mesa e funciona de tal maneira. E aí vocês começam a desenrolar. Gente, as pessoas são muito curiosas. Elas são muito curiosas. E quando vocês botam novidade por aí, elas já começam. Meu Deus, o que a fulana vai inventar? Será que ela vai vender doce? Ah, será que ela vai não sei o quê? Ah, será que ela vai vender roupa? Ah, não sei. Ah, vou acompanhar. E vão ficar te acompanhando até o dia do seu lançamento. E o que acontece, gente? Bota na cabeça de vocês.
Mini festa não veio para concorrer com Pega e Monte. Eu vejo muitas de vocês dizendo assim: ah, Ingrid, eu não sei se eu começo com Pega e Monte ou com mini festa. É simples, se tu tem dinheiro, vai pro Pega e Monte. Porque o Pega e Monte tu vai precisar comprar muitos materiais. Mini festa não, mini festa tu pode iniciar sem dinheiro. Sim, pode iniciar sem dinheiro. Mas, enfim, você vai decidir com que você vai trabalhar, e eu tenho assim a garantia para dizer, se não der certo, tu me chama no meu direct e diz, ó, Ingrid, não deu certo, fiz o que tu falou na Masterclass e não deu certo, e se não der certo, eu te chamo para conversar comigo frente a frente. Como assim não der certo? Vamos seguir, vamos ver o que tu fez que eu te falei, entendeu? Porque não tem, gente, pilar 1, pilar 2 e pilar 3 não tem como dar errado. Ingrid, eu não tenho Instagram. Gente, o que eu vou dizer pra vocês? Vocês precisam ter um Instagram. Mas se não tem Instagram, a gente vai pra onde? WhatsApp. Ingrid, eu sou muito leiga. Eu não sei enviar no WhatsApp. Gente, o que eu vou falar pra vocês? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arranja desculpa. E é fato. No WhatsApp, vocês têm várias pessoas. Vocês podem criar uma transmissão. Essa transmissão, tu vai enviar uma mensagem, essa uma mensagem vai enviar para 250 pessoas ao mesmo tempo. E o que pode conter nessa mensagem? Anota aí que eu vou te dar aqui, ó, no improviso. Bota assim, ó. Vamos lá. Não bota nome, porque como tu vai enviar para 250 ao mesmo tempo, tu não vai poder falar o nome de cada um. Mas bota assim, oi, tudo bem, como é que tá? Então, eu tô com uma nova... A partir de tal data, eu vou iniciar a trabalhar com mini festa na mesa. É algo para fazer comemorações mais intimista, ao invés de fazer só um bolinho ou deixar... Não, só um bolinho não. Só um bolinho não, bota assim, ó. Para não deixar passar em branco. Só que assim, gente, aqui no sul, não sei, a mini festa não é expandida. Então tem muita gente que não conhece. Aí o que você vai botar embaixo? Caso você tenha interesse, eu te mando algumas fotos para dar aquele gancho da pessoa te responder. E ali tu vai começar a ter os teus primeiros clientes. E por incrível que pareça, muitas das vezes não é os nossos parentes que compram, hein? Não é os nossos parentes. Muitas vezes você vai conhecido, colega de trabalho, não sei o que. Gente, cada um, a gente sabe o nosso ciclo de conhecidos, amizades, pessoas que já passaram pela nossa vida, e todos que já passaram pela nossa vida são, sim, um potencial cliente. Então, só para que vocês entendam, Ingrid, eu quero vender mini festa, mas eu não tenho como entrar em contato com o cliente. Pra tudo tem um jeito. Eu sempre digo, pra tudo tem um jeito nessa vida, só não tem jeito pra morte, pra tudo. E olha lá, né, porque se Jesus ressuscitou, então já não sei mais nada. Mas, Ingrid, eu quero vender e não tenho Instagram, não tenho WhatsApp, não lido com tecnologia. Tranquilo? Você vai fazer o quê? Kitzinho de cartão visita na Shopee, baratinho, 1.000 unidades por R$79. Vai lá, 1.000 unidades, o que você vai fazer? Caminhar no teu bairro e largar nos pontos comerciais. Salão de beleza, lash designer, unha, escola, pode falar até com a professora do teu filho. Tu pode entrar no grupo da escola. Olha só, isso aí é tecno. Nem devia falar isso aqui. Tu pode entrar no grupo da escola do teu filho ou filha, enfim, e chamar um por um. Oi, tudo bem? Então, eu sou mãe da fulana, que é coleguinha do Beltrano. Eu tô entrando em contato porque eu comecei a trabalhar com mini festa na mesa, que são umas decorações mais intimistas e nananana. Se tu tiver interesse, até comemoração na escola eu faço, enfim, pum, me chama. Gente, não tem, não... É muita ideia.
Muita ideia. A Ingrid não tem dinheiro para comprar cartão de visita. Não tem problema nenhum. Você vai achar duas pessoas que têm um perfil bom, que são amigo, conhecido. Perfil bom que eu digo assim, que conhece muita gente. Porque sempre, às vezes a gente é mais retraído, mas a gente tem um parente que conhece Deus e todo mundo. É igual eu. Eu sou uma pessoa muito retraída, não tenho amigos, essas coisas assim. Mas, às vezes, tu conhece alguém que é muito influente. Exemplo, meu marido. Meu marido, assim, ó, é o correio do povo. Ele conhece todo mundo. Eu não conheço ninguém, ele conhece todo mundo. E a gente usa desses tipos de arma. O que a gente faz? No caso de vocês podem fazer uma parceria. Oi, fulano, tudo bem? Como é que tá? E aí, como é que tá os filhos? Enfim, vamos fazer uma parceria. Eu tô iniciando com mini festa, porém eu não tenho como divulgar. E aí a gente pode marcar, de repente, um evento para ti, o teu aniversário, o aniversário do teu cachorro, o aniversário do teu filho na escola, qualquer coisa. E aí eu banco. Não precisa me dar nada, mas tu só divulga para mim, porque eu preciso de cliente, enfim. Gente, se você pegar duas pessoas dessas, tá? Com uma influência boa. Influência eu não digo assim, ter milhares de seguidores, nada disso. Eu tô dizendo aqueles parentes que conhecem todo mundo, sabe aqueles parentes que são tipo o Diário Gaúcho, não sei, vocês não sabem o que é Diário Gaúcho, mas é aquele jornal, aquele folheto que passa tudo. Tem, gente. Tem. Então, tem espaço para ofertar qualquer coisa, independente de você ter rede social ou não ter rede social. Então, gente, o que a gente falou aqui? A gente conversou sobre os 3 pilares importantíssimos para você já sair faturando aí as suas primeiras locações. E elas podem vir de várias maneiras. Mostrei para vocês que não tem limitação. A única limitação que tem é na mente. A tua mente que vai te limitar. Caso contrário, não tem limitação. E, gente, depois de todo esse conhecimento, o que eu pensei? Como eu poderia ajudar mais mulheres a fazerem isso? Como vocês me conhecem, no meu Instagram, ele cresceu muito rápido, porque lá no meu Instagram eu dou dicas de mini festa, ou seja, muitas dicas, muitas. Se não me segue, vai lá. Vai lá e me segue que eu dou muita dica. E aí, muito direct. Ingrid, como tu faz isso? Ingrid, como tu faz... E, gente, pensando muito nisso, pensando em tudo, eu falei, gente, como que eu iria replicar isso para as pessoas? E aí eu falei, eu vou criar um método. Porque o que é método? Só para vocês entenderem. Método é algo que você pega um passo a passo para ser aplicado. Por que isso funciona muito? Quando a gente procura informação aleatória, a gente gasta tempo, gasta energia, gasta até mesmo dinheiro demais e não consegue ligar o Lé com o Cré, ou seja, parece que não conecta as coisas. Por quê? Porque são informações aleatórias. E eu criei esse método exatamente para dar o quê? Clareza no início da mini festa. O que é clareza? É você sair do absoluto zero, não tenho nada, não tenho nem um vasinho, e conseguir chegar aos teus primeiros clientes investindo pouco ou até mesmo não investindo. E por isso veio o método mini festa lucrativa. E dentro do método, como eu já falei para vocês, é do zero até as primeiras vendas, mesmo sendo iniciante, mesmo não tendo dinheiro para investir, mesmo não sabendo absolutamente nada. E no método mini festa lucrativa, eu disponibilizei alguns bônus que vão te ajudar muito no teu início. E, gente, os bônus, eles são para que tu caminhe e não tropece. Como assim caminha e não tropeça? Porque quando você aprende uma coisa,
Muitas das vezes você precisa de algo para complementar. Vou dar um exemplo lógico de bonificação que eu disponibilizo dentro do método Mini Festa Lucrativa. Eu disponibilizo 5 direcionamentos detalhados para cada aluna. Como assim 5 direcionamentos detalhados? Ou seja, eu pego, você tem 5 oportunidades. Está piscando aqui. Estão me ouvindo? Escreve aí se estão me ouvindo. Está piscando aqui. Então, 5 encontros comigo, certo? E eu entendendo qual parte do tá, aonde tu parou, aonde tu quer chegar, qual é o teu momento, e sim te direcionando para o melhor momento. Nossa, se eu fosse cobrar por um direcionamento detalhado, ia ser tranquilamente mais de R$ 1.000. Só um direcionamento detalhado. Sabe por quê? Porque um direcionamento detalhado, eu disponibilizo o meu tempo, eu deixo de fazer as minhas coisas, eu deixo a minha agenda para disponibilizar ela para ti. Então, gente, é muito importante, e eu decidi colocar isso dentro do meu método porque não tinha. Eu decidi e foi uma decisão meia emergencial. Por quê? Eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas no Instagram perguntando sobre o direcionamento. E aí eu falei, não, eu não vou vender direcionamento. Eu vou disponibilizar o direcionamento para quem é minhas alunas. Ponto. E aí essa bonificação, além do direcionamento, eu vou disponibilizar todos os meus materiais que eu uso. Ingrid, como assim? Todos os materiais? Sim, gente, eu vou disponibilizar todos os meus fornecedores, eu vou disponibilizar todos os meus catálogos, kits, tudo que eu uso para vocês, editáveis, para vocês conseguirem montar o negócio de vocês. E não é só isso. Eu disponibilizo até as fotos para você postar, Ingrid. Não, tu é louca. Não, gente, eu não sou louca, gente. No início a gente tem tanto obstáculo e eu pensei em cada detalhe. No início tu pensa assim, eu não tenho nem que postar. Como é que eu vou postar se eu não tenho? Então, eu deixei realmente uma pasta com várias imagens de kits produção minha, com licença autorizada para você utilizar no seu catálogo. Então, tu já consegue montar o teu catálogo sem mesmo ter feito uma festa. E dentro do método também, além de eu ensinar toda essa trajetória, você vai estar aprendendo as 7 técnicas de balões, mas você não vai pegar 7, pelo amor de Deus, você vai aprender uma e já vai sair aplicando, tá? Porque senão você vai ficar a vida toda estudando e não vai aplicar. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de prática, então o que eu ensino dentro do método é tudo prática, não tem nada de bababá, não, é prática. Eu mostrando para vocês na prática. Ingrid, e eu quero, e como que funciona, e qual o valor? Então, gente, o valor hoje, para quem entrar nessa turma, o valor de investimento é R$ 497, podendo ser no Pix ou podendo parcelar no cartão em até 12 vezes, tá? E além disso, eu sei que você deve pensar, nossa, mas e se não der certo? E se eu investir não sei o quê? E, gente, eu dou uma garantia para vocês, que é uma garantia incondicional. Ou seja, se você fizer exatamente tudo que eu passei à risca e chegar para mim e dizer, não, Ingrid, olha, realmente eu fiz tudo, e me provar que fez tudo, porque não é só dizer, é provar que fez tudo e não teve resultado, eu vou lá e te disponibilizo todo o teu valor investido de volta. Cada centavo que tu investiu, eu te retorno ele. Mas
você precisa seguir à risca tudo que é ensinado dentro do método e se não funcionar, eu te devolvo o teu dinheiro, tá? Quer garantia mais que isso? Eu sei do que exatamente eu estou falando, por quê? Como eu mostrei para vocês lá no início, não fui só eu que tive resultado. Eu tenho resultado, mas sim, tem várias alunas que também têm resultado. Então, por esse motivo que eu disponibilizo a minha garantia incondicional. E você tem exatamente três opções. A primeira é ignorar tudo que a gente conversou aqui. Exatamente tudo. Ah, beleza, vida, ignora. Tranquilamente. A segunda é você tentar sozinha. Pode, você está livre para fazer isso. Porém, sozinha, você vai gastar mais tempo, mais energia e mais dinheiro por comprar coisas erradas. E a energia, se você gastar demais, vai chegar um ponto que você vai desistir, porque muitas desistem porque gastaram energia demais para pelo menos tentar estruturar um padrão e não conseguir. Ou a opção 3, onde você entra comigo e nos vemos do outro lado. As bonificações, 5 direcionamentos, vou disponibilizar ele para outras alunas, eu só vou disponibilizar para vocês que fecharem aqui comigo e que estão ao vivo aqui comigo, tá? Eu vou deixar esse QR Code aqui, entrando aqui, você já vai entrar para nosso checkout, área de membros, e já vamos estar marcando a tua primeira aula, tá? Gente, lembrando, tá? Lembrando que eu consigo acompanhar a produção de vocês. Toda a produção, se vocês concluírem o curso 100%, eu disponibilizo para vocês o certificado de conclusão exata do método, tá bom? Então, gente, era isso. Lembrando que quem entrar agora por esse QR Code que está aqui na aula conosco vai ter acesso aos 5 direcionamentos detalhados comigo e mais a bonificação de todos os materiais que eu utilizo. Você vai ter eles editáveis e, além disso, as fotos também para você criar o catálogo de vocês, tá bom? Então, nos vemos do outro lado.